Oiê! Hoje nós vamos falar sobre uma emoção que todos nós já experimentamos, mas que muitas vezes evitamos admitir: os ciúmes. Ela é uma emoção tão humana quanto o amor e o medo, que aparece de forma sutil em alguns momentos e intensa em outros. Ela pode se manifestar em qualquer tipo de relacionamento, não só os românticos, desde a infância até a vida adulta. O ciúmes pode surgir entre amigos, familiares e até no ambiente de trabalho. No episódio de hoje, nós vamos explorar, de fato, o que realmente significa sentir ciúmes, de onde ele vem e por que ele desperta em nós um misto de amor, medo e insegurança. Vamos entender como o ciúmes pode revelar nossas vulnerabilidades e o que é possível fazer para lidar com ele de uma forma mais saudável. Fique comigo e se prepare para mergulhar nesse tema complexo e ao mesmo tempo fascinante. Então vamos lá, vamos conversar sobre o que é o ciúmes. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o ciúmes é uma emoção universal, está presente em todas as culturas e até mesmo nos animais. Crianças muito pequenas, já os bebês têm uma representação já dos ciúmes, eles já sentem ciúmes. A gente tem essa percepção quando a gente tem filhos pequenos ou quando a gente está observando uma criança pequena, geralmente como a mãe ou algum cuidador se afasta, o bebezinho já sente ciúmes. E por que até os bebês, crianças tão pequenas, já têm essa emoção mais ou menos presente ali na vida? Porque se a gente for pensar de forma evolutiva, o ciúmes, como as outras emoções, ele tem uma função, e é a função de proteção. E se a gente for pensar no nosso processo evolutivo, os homens precisavam caçar, prover e perpetuar a espécie. Então ele tinha que ter garantia de que seus genes seriam perpetuados. Então a competição com outros machos ali na época, para que eles não pudessem se aproximar das fêmeas, seria uma concorrência ali de alguma maneira na perpetuação da espécie. Então ele precisava garantir que somente ele iria procriar com aquela fêmea para poder permanecer esse código genético aí na evolução. E as fêmeas, por outro lado, já grávidas dessa prole, precisavam ter essa sensação de proteção para poder cuidar desses bebês. Então ter alguém que pudesse protegê-los de alguma maneira dos predadores ou mesmo de outros machos era muito importante. Então essa relação entre esses casais que iam se formando começou a ser uma relação de proteção e evolução. Então, de alguma maneira, essa emoção ela foi evoluindo conosco, mas hoje, atualmente, esta emoção não aparece mais neste contexto. E o que a gente tem percebido hoje, que a nossa atenção, tanto da psicologia quanto da medicina, da psiquiatria, está muito voltada para essa emoção de ciúmes, porque, de fato, ela pode envolver outras emoções. Além dos ciúmes em si, que significa algo assim, tenho medo de perder algo que é importante para mim, é uma emoção relacionada ao medo, o medo de perder algo que é importante para mim, algo ou alguém que é importante para mim, mas que ela também vem acompanhada de outras emoções, como a raiva, a ansiedade, o ódio, vingança. Então, assim, ela pode chegar num ponto de se tornar algo muito agressivo e perigoso. Então a gente acompanhando os noticiários aí, quase que diariamente, a gente conhece histórias de pessoas que acabam cometendo crimes, por conta dos ciúmes. Então, e traz muito prejuízo na vida das pessoas. Então é uma emoção que a gente está sempre muito atento, quando chega no consultório, mas a gente também precisa entender que ela funciona num gradiente, como se fosse num espectro. Sentir ciúmes é natural, Todos nós queremos preservar, ter essa continuidade dentro de um relacionamento. E pode ser um relacionamento de amizade, pode ser entre irmãos, pode ser entre pais e filhos, pode ser no trabalho e principalmente nas relações afetivas, Todos nós queremos preservar, quando você tem essa questão dessa relação monogâmica, preservar esses relacionamentos. Então, o ciúmes, ele aparece geralmente num trio. São duas pessoas e quando aparece um terceiro,
isso pode gerar essa emoção, né, esse medo de perda, ameaça da perda, né, de uma incerteza que pode acontecer nesse momento. Então, o ciúmes é uma emoção natural, ela tem uma função de proteção e ela tem um significado que eu acho bem interessante da gente entender. A gente geralmente sente ciúmes de pessoas que são importantes na nossa vida, significativas. Então, no início dos relacionamentos, a gente não sente tanto ciúmes, né? Parece que a gente está mais solto, mais livre dentro dos relacionamentos, né? Então, quanto menor a nossa intimidade com alguém, menor é a chance da gente sentir ciúmes, tá? Isso em termos naturais, normais. Agora, a emoção ciúmes, como eu já disse, ela é um gradiente, né? Ela pode ir desse simples sentimento, né, de preservação ali daquela relação, até um componente mais adoecedor, que a gente pode pensar aí num ciúmes patológico, tá? Que pode estar relacionado mais a um transtorno obsessivo e, em um grau muito mais avançado, num transtorno delirante, tá? Então, nós vamos falar aí sobre esses aspectos do ciúme, tá? Dentro desse espectro, para a gente tentar entender um pouquinho como é que a gente se relaciona com ele no dia a dia e o que acontece que a gente acaba tentando se livrar dessa emoção que muitas vezes é um indicador de que algo está acontecendo no nosso relacionamento. E o que a gente precisa entender é que o ciúmes ele vem acompanhado, né, da emoção ciúmes, do sentimento, aquilo que a gente sente quando a gente está enciumado, dos pensamentos que ocorrem relacionados ao ciúmes, e dos comportamentos que nós temos funcionados por essa emoção. Então, de fato, o que é importante que a gente se atenha aqui nessa nossa conversa e que você também preste muita atenção é que no momento que nós estamos sentindo ciúmes, existe uma série de pensamentos relacionados a essa emoção que geram em nós uma intensidade dessa emoção talvez maior ou menor, e faça com que a gente tenha um comportamento direcionado ao outro, ou a nós, ou àquele contexto, diante dessa emoção. Então, se a gente conseguir perceber que tipo de pensamento nós geralmente temos quando estamos enciumados, quando a gente tem essa percepção de ameaça, né, de que essa pessoa pode fazer uma ligação afetiva com outra pessoa, ou pode nos abandonar, ou que diante dessa situação, né, dessa perda em potencial que a gente pode sentir, né, como é que seria a nossa vida no futuro? Nós vamos ficar sós, nós seremos abandonados? Qual que é a perspectiva que a gente cria de como vai ser o desfecho dessa situação? Né? Isso pode aumentar ou diminuir a nossa intensidade emocional e gerar comportamentos. E na maioria das vezes não é a sensação, o sentimento de ciúmes que é prejudicial. Porque como a gente já conversou um pouquinho, sentir ciúmes é natural. É como sentir medo, é como sentir raiva, é como sentir alegria, é como sentir tristeza, culpa, né? Tem uma função a emoção culpa, como todas as outras. Mas a maior dificuldade que a gente tem é no nosso comportamento. Então, agir pelo impulso da emoção de ciúmes é que pode ser muito prejudicial, disfuncional para a nossa vida e para os objetivos que a gente tem diante do relacionamento. Porque, na verdade, se a gente está com medo de perder algo que é importante, alguém, muito provavelmente o objetivo é que a gente se mantenha nesse relacionamento, que as coisas fiquem bem e que a gente possa perpetuar essa relação. Né? E com isso a nossa sensação de segurança e de bem-estar. Mas o que geralmente a gente faz quando a gente está enciumado? Né? Muitos de nós usam estratégias disfuncionais diante da emoção de ciúmes. Por quê? Porque se, por exemplo, né, vamos dar alguns exemplos aqui para a gente entender, para ficar mais claro. Se no momento que eu percebo, né, que o meu parceiro, ou um amigo querido, ou no nosso trabalho mesmo, alguém que é importante, relevante para nós, está se aproximando de alguém, e às vezes numa aproximação de uma conversa, num bate-papo, né, ou você percebe uma troca de olhares. Se você tem a percepção de que aquilo foi ameaçador, e diante de características que você tem, né, tanto de traços de personalidade, quanto de outros componentes que compõem, né, o nosso autoconceito,
a depender desses componentes, eu vou ter uma interpretação sobre isso. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa insegura, que eu tenho um autoconceito um pouco mais negativo ao meu respeito, que eu acredito que eu sou uma pessoa, não tenho tantos valores, né? Quando eu refiro a mim é sempre de forma mais pejorativa, negativa. Se eu tenho uma percepção que eu tenho uma baixa capacidade de resolver problemas, a minha autoeficácia é rebaixada, eu acredito, eu não dou conta de fazer determinadas coisas, ou eu só dou conta de fazer determinadas coisas por conta dessa pessoa, eu só me sinto segura estando com essa pessoa, né? Se a gente tem essa percepção sobre a gente, muito provavelmente os pensamentos que vão vir no momento são pensamentos mais ameaçadores, mais catastróficos, né? Eles estão com olhares diferentes, então o nosso viés atencional, a nossa atenção para aqueles códigos que a gente tá entendendo ali, está interpretando, serão mais ameaçadores, né? Então, assim, os pensamentos que virão junto com essa emoção são, tá acontecendo alguma coisa ali, eu tô sendo ameaçada, né? Aquela pessoa tá dando em cima do meu companheiro ou da minha companheira, né? Nossa, ele tá de olho nela. Então, se ele tá de olho naquela pessoa, é porque ele tá vendo melhores qualidades naquela pessoa do que em mim, né? Eu não sou tão bonita quanto aquela pessoa. Todos esses pensamentos geram essa sensação angustiante, né? Então a ansiedade começa a tomar conta, né? E o desfecho que a gente vê diante dessa situação é um desfecho muito ruim, catastrófico. Eu vou ficar sozinha, eu vou perder essa pessoa, né? E tudo que eu investi, parece que assim é pausado, é racional, mas isso é uma avalanche que vem. Então o importante é que a gente entenda, né, de fato, como é que é o nosso jeito de avaliar, de interpretar situações que para nós são situações ameaçadoras, né? E dentro dos relacionamentos, o ciúmes pode estar apontando para este lugar. Agora, de fato, pode estar acontecendo algo diferente ali? Pode. Pode ser que é uma interpretação mais realista, que você não esteja tendo uma interpretação distorcida sobre a situação, que você esteja bem consigo, seja uma pessoa com uma boa autoconfiança, um bom autoconceito, que não se apega muito, né? Não é acionada negativamente, né? Dentro desses contextos, na interação interpessoal com outras pessoas, né? No trabalho. Isso pode ser um sinalizador, que algo está acontecendo ali dentro da relação. E pode ser um sinalizador para você de que, de fato, você precisa parar, pensar sobre aquilo que aconteceu e, num outro momento, sentar com seu companheiro ou companheira ou com a pessoa que você tá sentindo que está acontecendo algo e conversar. Mas conversar de forma que você alcance o objetivo esperado. Que é o quê? Que é manter esse relacionamento bem e saudável. Mas o que na maioria das vezes acontece quando a gente está ativado dessa emoção de ciúmes, misturado com ansiedade, misturado com raiva, misturada de um turbilhão de emoções, o que a gente faz? A gente tende a interrogar o nosso companheiro ou companheira, acusar, ameaçar. Porque se isso acontecer, se isso não sei o quê, eu vou embora, né? Ou você vai embora, eu vou terminar aqui a relação, né? Ou manipular de alguma forma, né? Se colocar de vítima na situação, ou fazer escândalos, né? Então, assim, a gente pode reagir de maneiras que ao invés da gente melhorar o contexto e manter o nosso relacionamento bem e saudável, a gente vai fazendo o quê? Com que essa outra pessoa se sinta pressionada, punida dentro dessa relação e comece a querer o quê? Se afastar. Porque dentro de relacionamentos saudáveis, né, quando você tem a percepção de que você está sendo ameaçado, punido, interrogado, questionado o tempo todo, né, você não tem mais aquela liberdade de fazer suas próprias escolhas, liberdade de ir e vir, né? Então, se você tem que ir num encontro com algum amigo, alguma coisa, né, a companheira ou o companheiro precisa estar junto, né? Ou começa a criticar, né, dizer que você não precisa, né, fazer escolhas, então se colocar sempre, né, dentro desses relacionamentos, não, você priorizou tal coisa do que a mim. Então, veja, os ciúmes, né, é uma emoção que está dizendo sobre ameaças. Ameaças, a gente tende a reagir de forma mais abrupta. Então, a gente precisa entender que sempre que tem um contexto, né, onde há um relacionamento, né, que a gente tem alguma intimidade, que ele signifique alguma coisa, que ele é importante para nós, e que, de alguma forma, um terceiro a gente tem a percepção que aquele
pode comprometer esse relacionamento, a gente já precisa ficar atento. Porque a gente sentir ciúmes é muito válido, é muito importante. A gente tem que validar essa emoção. Não tem como a gente controlar a emoção, né? Nenhuma das nossas emoções. Não tem como a gente controlar o que passa na nossa cabeça. O que tem como a gente controlar é o nosso comportamento. Como é que a gente vai agir diante da emoção de ciúme? Então, continuando, a gente está entendendo como é que a gente reage, né, diante dos pensamentos que a gente tem, da emoção que é ativada no momento que a gente tem essa emoção dos ciúmes e as estratégias que a gente recruta para agir diante dessa emoção. Então, o que a gente precisa entender? Sentir ciúmes é natural, é normal, faz parte da nossa gênese, né, do nosso processo evolutivo. O que a gente precisa fazer, né, é dar um passo para trás antes da tomada de decisão, antes de agir. Ah, mas eu fico tomado por essa emoção e eu nem percebo. Então, é a gente começar a fazer esse exercício de se observar. Observar quando essa emoção está aparecendo, a intensidade que ela está ficando, que tipo de pensamento está vindo na nossa cabeça, né? E entender que sempre que isso acontece, a gente tem uma forma de agir a isso, de agir diante dessa emoção ou de reagir. Né? Então a gente pode escolher as formas de ação. Então a primeira coisa, validar aquilo que a gente está sentindo. Validar o que você está sentindo. Né? Você não precisa se sentir mal porque está sentindo ciúmes. Ciúmes é uma emoção comum, como todas as outras. Então validar o sentimento de ciúmes. Estou sentindo ciúmes, estou me sentindo mal diante dessa situação. Né? Algo mexeu comigo aqui, me senti inseguro diante disso, parece, né, que estou me sentindo ameaçada. Agora, quais as evidências que eu tenho de que meu relacionamento está, de fato, ameaçado? No dia a dia, né, com essa pessoa. Ela é uma pessoa que demonstra estar presente na relação, se importar com aquilo que eu penso e como eu me sinto diante da relação. Ela tem atitudes, comportamentos que demonstram para mim que eu sou importante para ela, né, que a gente quer continuar, permanecer juntos. Né, ela me valoriza, ela me prioriza. Se esses são fatos que você pode constatar dentro do seu relacionamento, talvez eles já te ajudem a diminuir essa intensidade, essa carga emocional. Né? E talvez, num segundo momento, você esteja melhor, mais tranquila, mais calma, mais equilibrada, para que você possa conversar sobre isso. Naquele contexto, naquela situação. Descreve o que aconteceu. Né? Eu fiquei enciumada quando vi que você olhou de determinada forma para alguém, ou a pessoa olhou para você. Naquele momento me senti muito insegura. Não sei se você percebeu. Parece que para mim foi uma situação desagradável, desconfortável. Mas não de uma forma que você esteja ameaçando a pessoa, né? Acusando, punindo. Porque isso não vai gerar um momento de conversa. Né? Talvez o outro fique apreensivo, nervoso, com raiva, diante da emoção que ele vai sentir, da forma como você comunicou isso para ele, né? Ele também vai ter uma reação ali. E talvez o desfecho vai ser muito pior. Então, valide a sua emoção, fique atento ao que está passando na sua cabeça e, de alguma maneira, tente agir de acordo com seus objetivos. Porque amar é cuidado. Amar é querer dar continuidade nesse relacionamento, de uma forma que seja calma, leve, tranquila e prazerosa para os dois. Né? As duas partes, as duas pessoas têm que querer estar nesse relacionamento, querer fazer um pouquinho mais e um pouquinho melhor a cada dia, né? Para que as pessoas possam se sentir bem, confortável, com vontade de permanecer. Apesar das dificuldades, né? Ficar idealizando que dentro das relações só existem emoções positivas quando eu sinto raiva ou eu sinto tristeza diante de algum comportamento que meu companheiro ou companheira fez, ou até mesmo ciúmes, é porque a minha relação não está bem, tem algum problema? Não. As nossas relações são relações reais. É muito diferente do que as fantasias, os ideais que nós temos na nossa cabeça. Se relacionar, seja de qualquer forma, seja com um parceiro, numa relação afetiva, numa relação de amizade, entre irmãos, entre pais, entre amigos, é complexo, é difícil. A gente conhecer as nossas potencialidades e também as nossas vulnerabilidades e dar espaço para que o outro também possa mostrar as suas capacidades e vulnerabilidades. Então a gente precisa ter esse gap entre uma coisa e outra. E nas nossas tomadas de decisão também precisa ser assim.
A gente sempre precisa dar uma pausa antes da gente reagir abruptamente àquilo que a gente está sentindo ou àquilo que a gente está pensando. Buscar de fato se existe evidência naquilo que está acontecendo, não é evidência da sua emoção. Se eu sinto ciúmes é porque algo está acontecendo. Nem sempre o que a gente sente e o que a gente pensa está atrelado à realidade. A gente precisa ir em busca dos fatos, trazer o pensamento mais para o racional. E aí sim, ter tomadas de decisão, atitudes que sejam coerente com aquilo que é valoroso para a gente, coerente com aquilo que é valoroso para o nosso relacionamento. Tá bom? Eu sei que tem muita coisa para falar sobre ciúmes, esse tema é muito pedido nas minhas redes do Instagram, mas eu queria pedir para você continuar interagindo aqui. Se você quiser saber mais algum assunto, mais algum detalhe sobre os ciúmes, como melhorar, como manejar, o porquê de todas essas questões, deixa aqui as suas perguntas, eu faço questão de responder, e pode ser aqui no YouTube, pode ser nas minhas redes do Instagram. Vou convidar vocês também, se ainda não me seguem, me seguir lá, me acompanhar nas redes do Instagram. Eu tenho um site, vai lá dar uma olhada no meu site, lá tem todas as informações, sobre a minha carreira, sobre a minha profissão, e eu coloco muito conteúdo. Eu sempre digo que esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora e as minhas redes sociais, elas seguem a um propósito meu, que é desmistificar sobre esses temas, sobre saúde mental, sobre esses temas que acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida, no dia a dia, para você poder ter mais acesso, mais conhecimento e com isso um pouquinho mais de habilidades para manejar essas situações e mais qualidade de vida. Um grande abraço e até o próximo episódio.